Olá, bem-vindo a mais um programa Envolve 50 Mais, Café com Negócios. Eu sou o Eduardo Melo, advogado imobiliário, assessor de investimentos e sócio fundador da IDEX. Hoje a gente vai trazer algumas ideias para vocês sobre o método 360 de investimento e que nunca é tarde para você começar a investir em imóveis. Eu estou hoje aqui com a Giovana Galelli. E Giovana, você pode se apresentar para a gente? Oi, Eduardo, boa tarde pessoal. Eu sou a Giovana Galelli, sou corretora de imóveis aqui na cidade de Maringá, sou especialista em investimentos em imóveis na planta. Certo, e hoje a gente vai trazer a ideia de que nunca é tarde, que você pode ter 20, 40 ou 50 anos, então você pode sim correr atrás do seu sonho de ter o seu imóvel próprio ou o seu segundo, terceiro imóvel para também te gerar renda, né? E hoje a gente vai trazer um conteúdo bem legal aqui para vocês, né, Giovana? Sim. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o método, 360, que o Eduardo, ele trouxe aqui para Maringá, se especializou e trouxe aí como pioneiro aí dessa ferramenta aqui para nossa cidade. Eduardo, o que te motivou a trazer esse método 360 e por que ele é tão diferente? Bom, vamos lá então, Gi. Hoje, assim, a gente tem diversas empresas que trabalham na área do consórcio e de 2018, 2019, começou a se transformar e se falar que o consórcio era investimento. Hoje a gente sabe que o consórcio ele possui uma taxa administrativa, então por isso ele não é um investimento de fato, mas com o método a gente consegue transformar ele em um investimento. Hoje também existem outras empresas que fazem a alavancagem patrimonial, mas nós temos alguns diferenciais, A grande maioria hoje das empresas, elas vendem o consórcio como investimento, mas quando o cliente contempla, eles acabam dando uma única opção, que é a recompra dessa carta. Não de fato assessoram mesmo o cliente a adquirir um imóvel que vai se pagar sozinho, que vai se pagar ali com a própria locação dele, digamos assim. Muito bacana, Eduardo. E hoje a gente sabe que a maioria da população brasileira não tem aí uma educação financeira, uma preparação para fazer algum tipo de investimento. E como o consórcio, como esse método pode ajudar essas pessoas a ter essa preparação financeira? A gente sabe, que o consórcio, ele pode ser uma ferramenta a longo prazo, mas também ele pode ser uma ferramenta aí a curto prazo, visto que tem a recompra aí dessas cartas contempladas, métodos de contemplação. Então me conta um pouquinho mais aí como a gente pode ajudar essas pessoas a ter essa educação financeira, essa preparação para adquirir aí o bem. Olha, então, Giovana, na verdade, assim, a gente olhando para um cenário nacional, a gente percebe-se que não é muito de praxe do brasileiro poupar ou guardar dinheiro, Então, a gente tem o raio-x do Datafolha, que é, enfim, uma pesquisa que sai todo ano. Então, lá demonstra que 52% hoje dos brasileiros, hoje a gente tem uma população de 212 milhões de pessoas, então isso significa que mais de 110 milhões de pessoas hoje não poupam, não guardam dinheiro ou sequer têm uma reserva na conta corrente. Ou seja, vivem do giro, vivem do próprio salário, Então, hoje ainda as pessoas não são tão conscientizadas em poupar. Então, o consórcio e o método 360, ele pode ser uma forma de conseguir fazer você poupar de forma forçada, ou seja, poupar através de um pagamento de um boleto ali para pagar, Eduardo? Exatamente. Porque, assim, em outros países se ensinam desde cedo que nós precisamos poupar, investir, guardar dinheiro, hoje, muitos países não têm um sistema de previdência, igual o Brasil tem o INSS, e nós já somos ensinados que nós precisamos trabalhar durante 30 anos, 35 anos, e que lá no fim da vida a gente vai viver da aposentadoria do INSS. Mas hoje em dia não dá para se contar só com essa aposentadoria, Muitas vezes a pessoa ela até recebe, essas aposentadorias não têm correção, então a pessoa tem que diminuir a qualidade de vida dela, muitas vezes na velhice. Então o método 360 é um formato da pessoa conseguir começar nessa vida de investimentos, e pensar num futuro também mais tranquilo. E aumentar esse patrimônio ou esse futuro patrimônio também. Exatamente, Então, assim, para você ter uma ideia, hoje, além de metade da população não poupar, a gente tem só praticamente 17% da população hoje que faz algum tipo de investimento, sendo que 10% ainda guarda dinheiro na poupança, Hoje a poupança também, ela não te protege nem mesmo a valorização do dinheiro, nem protege você da própria inflação, porque hoje a poupança ela rende ali 0,5% ao mês, mais a TR. Hoje o ATR está igual a zero, então significa que rende só 0,5%. Por isso que muita gente fala que o pior investimento hoje é a poupança, Sim. Então o consórcio também pode ser uma opção muito melhor do que você guardar o seu dinheiro na poupança.
poupança. Então, hoje a gente consegue ajudar o investidor ou um novo investidor, né? Ou até mesmo esse investidor que tem 50, 60 anos e deseja começar aí, né, a trilhar a sua vida de investimentos. E a gente sabe que depender só do financiamento, né, existe ali um limite de idade para essa pessoa acessar. Hoje, né, Eduardo, as taxas de juros, elas estão aí, né, em índices altos. Mas e o consórcio, assim, me fala assim, qual que é a vantagem hoje? Eu falo assim, Eduardo, eu preciso de um consórcio, o que o método 360 vai me agregar hoje? Certo, hoje assim, você tocou no ponto... Eu digo do financiamento, né? Você tocou no ponto do financiamento, e a verdade é assim, hoje a taxa Selic também ela está em 15%, é a maior taxa dos últimos 10 anos. Sim. Então financiar hoje, seja um automóvel, seja um imóvel, sai bem caro. Né? Hoje a gente está com as maiores taxas de juros aí que a gente não vê há muito mais de 10 anos. Então o consórcio ele acaba sendo uma opção muito boa. Então no imóvel, por exemplo, a gente também tem algumas categorias ali para públicos que ganham de 3 a 12 mil, como as opções do Minha Casa Minha Vida, né? Que daí tem uma taxa mais reduzida. Acredito que você até deva entender até muito mais, porque está nessa área especificamente. Mas você imagina, né? Você pagar ali de 8, 12 a 15% de taxa anualmente, sendo que você pode pagar com consórcio 1,6% ao ano. Faz muita diferença, né? Por isso que a gente sempre fala. É o mal do brasileiro querer algo muito rápido, né? A gente tem que analisar cada perfil e entender o que é vantagem para o cliente. Para um cliente que ele já é um cliente mais maduro, realmente o consórcio ele faz muita diferença. Você não depende ali da aprovação do banco. Você só precisa ter essa preparação financeira, né? Buscar um bom profissional que vai te dar aí todo o auxílio do início ao fim para não deixar nenhum ruído aí também nessa ferramenta, né? E me conta, Eduardo, como o método 360 pode ajudar, né, de início ao fim essa pessoa que está buscando aí esse investimento? Como que funciona a sua assessoria, né? Como que funciona assim do começo até o final ali da contemplação, o que pode ser feito? Certo. Mais especificamente, né, o método 360, então, ele foi criado e patenteado por nós. Em resumo, é tudo que a gente já faz aqui ao longo de 9 anos, trabalhando com consórcio, que a gente reuniu e patenteou isso num método. Então, a gente acabou aperfeiçoando isso daí, né? Hoje a gente tem um leque de 4 possibilidades, onde a gente traz para o cliente na contemplação, né? Então, primeiro a gente vai fazer uma análise do perfil financeiro, saber qual o valor que o cliente ele pode investir mensalmente. 300, 500, 800, R$1.000, né? Sabendo disso, então a gente vai para o objetivo dele, que é adquirir um imóvel, né? É adquirir um segundo imóvel para gerar renda, é dobrar o investimento dele no tempo que ele estiver pagando esse consórcio, né? Sabendo disso, então a gente vai buscar as melhores estratégias para ele e na contemplação a gente então vai abrir ali o leque de possibilidades para assessorar a transformação desse consórcio em investimento. Seja através da recompra, né, onde a gente vai recomprar esse consórcio com 80% a 120% de lucro. Então vamos supor, ele tenha pago 10 mil em parcelas, num consórcio de 100 mil, né? Hoje a gente recompra esse mesmo consórcio entre 18 a 22 mil. Muito interessante. Exatamente, a gente está falando ali praticamente de dobrar o investimento que você faz ao longo do tempo, né? Uma segunda opção, mais resumidamente, também seria a alavancagem patrimonial, que em resumo, a gente vai buscar um imóvel, montar um estudo de mercado para saber se aquela região, né, aquele imóvel vai se pagar sozinho com a locação. Então, encontrando aquele imóvel, a gente faz a assessoria da compra daquele imóvel, né? Uma terceira opção seria a gente buscar oportunidades, então, no processo de leilão. Hoje a gente trabalha com o leilão da Caixa Econômica, nós assessoramos, então, o pagamento através do consórcio. Então, se o cliente tiver o consórcio contemplado, a gente consegue buscar essas oportunidades. Hoje, qual a principal vantagem? É você conseguir adquirir um imóvel com até 50% de desconto, né, do mercado. Isso faz muita diferença, né? A gente vê imóveis aí bons que vão para leilão e esse cliente aí que tá com crédito ali na mão, tá com consórcio na mão, ele consegue realmente alavancar esse patrimônio e comprar aí com 50% de desconto, que hoje dentro do mercado imobiliário é somente no caso do leilão. A gente não tem aí casos que o cliente vai comprar um imóvel na planta ou um imóvel que não esteja atrelado a um leilão, né, com 50% aí de desconto
do seu valor de mercado. Hoje na Caixa a gente encontra imóveis entre 45% a 65%, né, do valor de mercado dele. Existem hoje leiloeiros ali, porque esse processo é feito terceirizado pela Caixa, então que vão aceitar o consórcio como pagamento, e tem outros que não. Mas a gente também tem outras soluções, né, se o cliente realmente quer aquele imóvel e ele não vai aceitar diretamente o pagamento com consórcio, a gente tem outras opções também para trabalhar, para conseguir mesmo arrematar aquele imóvel lá, mesmo que seja com consórcio. Então a gente traz outras opções para o cliente também. E uma quarta opção ainda, né, do leque ali do método 360, seria a gente recomprar o próprio imóvel. Então se você possui um imóvel que já é quitado, não um imóvel que está quitado, mas ele está ali alugado, a gente consegue então rentabilizar ele, recomprando, né, esse mesmo imóvel. Então esse imóvel ele vai ficar alienado pelo consórcio, só que você vai ter o valor dele ali em mãos. Com o valor dele... Para poder investir em um outro negócio. Isso. Ou da maneira com que o cliente entender que é mais vantajoso para ele, né? Exatamente. Ou ele vai poder investir em outro imóvel, ou ele vai poder também fazer um investimento em renda fixa, né? E muita gente, às vezes, procura uma aposentadoria mais tranquila. Então, a gente também assessora, caso o cliente queira montar uma carteira ali de renda fixa, para que, com os rendimentos, ele consiga pagar a parcela do consórcio e ainda sobre dinheiro para que fique, né, uma sobra ali naquela aplicação, para que aquela aplicação cresça também ao longo do tempo e aquele dinheiro se multiplique. Pessoal, o Eduardo tem muitas estratégias inteligentes aí para realmente transformar esse consórcio em um leque de oportunidades. E Eduardo, você já explicou como funciona aí na prática a recompra, né, das cartas contempladas. E, além disso, né, o que o método 360 pode nos ajudar a transformar, construir o meu patrimônio, por exemplo? Hoje eu tenho meu primeiro imóvel ali, Minha Casa Minha Vida, mas eu quero alavancar. Como que eu posso fazer isso, né? Eu posso comprar um imóvel na planta e atrelar ali o consórcio imobiliário no final, ali naquele saldo devedor? Ou eu posso buscar um imóvel próximo da onde eu quero, um imóvel maior, fazer um upgrade? O consórcio me permite isso, Eduardo? Hoje, assim, a gente consegue, então, fazer um consórcio, e tendo esse consórcio contemplado, a gente vai conseguir trabalhar ele de diversas formas, tá, Giovana? Então, uma opção é fazer o intermitente quitante. Então, se você já tem um imóvel financiado, né, a gente consegue fazer a substituição de uma dívida pela outra. A grande vantagem é você se livrar dos juros e do prazo longo, né? Porque enquanto a gente está falando de uma taxa de 1,6 ao ano, por exemplo, e o financiamento, uma taxa de 12, por exemplo, colocando no meio termo, o prazo do financiamento hoje é 380 e 420. Hoje, normalmente, o consórcio, o prazo máximo é 240. Então, você vai substituir uma dívida por uma outra dívida muito mais barata e muito mais curta, né? E, Eduardo, me conta, né? A gente que entende mais sabe que esse processo é um pouco burocrático para quem não tem tanto conhecimento. Você, como que funciona o seu trabalho? Você faz todo esse processo para o cliente e é só correr para o abraço? Exatamente. Então, assim, hoje, primeiro, como eu disse anteriormente, a gente realiza toda a análise do perfil do cliente, né? Tendo essa análise e a gente, então, iniciando o processo ali juntos, a gente vai fazer o acompanhamento ativo do cliente até a contemplação. Então, hoje, o nosso administrativo ele vai enviar o boleto para o cliente entre o dia 5 e o dia 8. Na data do vencimento, ele vai lembrar você de pagar o boleto um dia, porque faz a diferença isso no consórcio também. E na contemplação, a gente vai assessorar o que o cliente deseja. Se ele desejar fazer um intermitente quitante, a gente vai auxiliar. Se ele desejar comprar um imóvel, a gente vai auxiliá-lo também. Se ele desejar, por exemplo, já tem um imóvel, né, e agora ele quer que esse imóvel se pague sozinho, ele quer alavancar o patrimônio. A gente vai buscar, então, um imóvel ali que vai se pagar sozinho com a locação, né? Então, hoje, essa assessoria ela é 100% completa. A gente vai não só vender o consórcio, mas a gente vai fazer esse acompanhamento e, na contemplação, também fazer assessoria do que for a melhor opção para o cliente naquele momento de vida dele. Entendi. Então, você faz toda uma análise do perfil, entende, né, o propósito que esse cliente ele busca esse investimento. Isso é muito importante para nós, né, que estamos no mercado, somos profissionais, entender qual é o propósito do cliente, alinhar as expectativas para que, né, nosso trabalho seja feito da melhor maneira, mas que o cliente ele também saia satisfeito. Eduardo, falamos da recompra, falamos da alavancagem patrimonial, mas vamos falar sobre os lances, né? Lance fixo, lance embutido, como isso funciona na prática, qual que é a orientação que você dá para esse cliente, qual é o melhor método, entendendo já a necessidade dele?
Certo. Então, assim, eu vou fazer uma breve introdução, então, sobre o que é o consórcio, né? Em resumo, né, o consórcio ele é um grupo de pessoas, então, que vai se reunir para adquirir um bem, seja um automóvel ou seja um imóvel. Hoje, para investimento, a gente trabalha só com consórcio imobiliário, né? Legal. Então, hoje vão ser grupos de 1.000, 2.000, 3.000 ou 5.000 pessoas que vão se juntar ali para adquirir um imóvel, certo? Então, todo mês a gente vai ter o sorteio, ou seja, uma pessoa sorteada, né? Então, o sorteio, como diz o nome, ele vai ser um pouco de sorte mesmo, porque é uma pessoa só no mês, né? E a partir das modalidades de lance, que daí vai entrar o diferencial, né? Onde você vai conseguir concorrer com a minoria. E também esses lances, eles têm que ser ofertados todo mês de forma manualmente. Então, aí também entra a assessoria do escritório. Aí é onde eu disse para você, você mantendo a parcela em dia, pagando até a data do vencimento, né, você já consegue concorrer nas modalidades do lance fixo e na modalidade dos lances fidelidade. Muito né? bom. Então, por exemplo, o que seria o lance fixo hoje? Hoje tem grupos que têm um lance fixo em 15, outros em 30. Então, depende muito do grupo, né? Então, você pagando a parcela em dia, o escritório ofertando essa modalidade, você vai concorrer, então, a um segundo sorteio com a minoria do grupo. Hoje, a gente tem em torno de 20% ali do grupo participando dessa modalidade de lance fixo. Então, se é um grupo, por exemplo, ali que tenha 1.000 pessoas, a gente está falando que você vai estar concorrendo, então, agora com 200 pessoas, 20%, por exemplo. Entendi. Né? Então, já diminui e melhora a probabilidade de você conseguir uma contemplação mais rápida. E depois também a gente tem algumas modalidades que são as queridinhas, né? Que são o Fidelidade 1 e 2, que em resumo o que seria? Né? O Fidelidade 1, ele seria de 6 meses e o 2 seriam de 12 meses. Então, significa que após 6 meses com o pagamento da parcela em dia, assiduamente, você, então, fideliza no mês 7 e passa a concorrer só com os clientes fiéis ao pagamento, né? E o 2 é a mesma coisa com 12 meses. E se no meio do caminho você atrasa a parcela, sinto muito, mas você precisa voltar lá atrás e começar a contar tudo de novo para poder fidelizar. Então, hoje a gente tem, assim, uma porcentagem do grupo muito pequena concorrendo com essas modalidades, então a gente tem uma probabilidade de contemplação muito mais rápida. Né? Por isso que o trabalho e a assessoria do escritório hoje ela é tão importante também, tá bom? É uma forma estratégica aí de ter essa contemplação aí mais rápido do que as outras pessoas. E volto a falar, ter um profissional que entende do produto, que sabe de todas as estratégias, isso faz muita diferença, né, Eduardo? Exatamente. Você pode me explicar a ideia de transformar o patrimônio em renda passiva com o método 360? Hoje, assim, muita gente já tem um imóvel, né? E quer fazer, por exemplo, uma alavancagem patrimonial, como eu já trouxe aqui anteriormente, né? Então, a ideia seria investir num consórcio ali entre 2 ou 3 anos, e a gente obtendo essa contemplação, né? A gente, então, vai adquirir imóveis. Hoje, aqui na cidade de Maringá, é mais rentável a gente adquirir imóveis comerciais. Eles têm um valor agregado menor e o valor de locação maior, exatamente. E também, né, pensando no residencial, a gente pode ir para estúdios, né, pensando em Airbnb. Hoje Maringá é uma cidade universitária, é uma cidade de referência médica, então a gente tem uma demanda, né, até que legal para o Airbnb, mas a gente também atende essa demanda no litoral de Santa Catarina, em São Paulo. Né? Hoje a gente tem clientes em São Paulo que adquiriram estúdios, montaram um Airbnb e tem uma rentabilidade bem alta lá, né? Então essa seria a ideia hoje de você criar uma renda passiva com o consórcio. A gente adquirir o imóvel, né, para que ele se pague sozinho e gere renda, para que a gente possa ou repetir a operação do consórcio comprando o segundo consórcio e montando um ciclo assim, né, para que em 5, 7, 10 anos você tenha... Eu compro agora, vendo, daqui mais um tempo eu contemplo de novo ganho com essa venda, porque igual você falou, ali do 100 mil, se eu paguei 10, você consegue comprar em torno de 18 a 22, eu já tenho essa rentabilidade, consigo aí gerando essa renda e conquistando ainda mais valores e também possibilidade aí de contemplação, de compra, né? Hoje a gente sabe que o consórcio imobiliário é um método seguro, mas também investir aí em imóveis te garante uma segurança e aí também a gente pensa lá na frente na aposentadoria, né? Que é o que você falou, não só dependendo ali dos meios públicos, dos órgãos públicos que é o INSS, mas te garante aí também que você consiga manter aí o padrão de vida aí por muito mais anos, né? Exatamente. Eduardo, e me conta, para quem quer aplicar, qual é o primeiro passo aí para o método 360? Eu sou uma empresa, vendo consórcio e eu quero aí trabalhar com a sua ferramenta. Como eu posso fazer?
Certo. Hoje, assim, o consórcio, a gente já sabe que ele serve para diversas formas diferentes, Sim. né? Então, hoje, se você é uma empresa e quer, às vezes, levantar um capital de giro, quer rentabilizar com esse consórcio, a ideia também seria a gente iniciar ali um consórcio, né? E na contemplação, a gente teria algumas opções, né? Ou você alienar um imóvel que já é seu, né, para você levantar um capital de giro para injetar na sua empresa, para você comprar, ampliar a empresa ou comprar suprimentos, ou também a gente poderia utilizar para construir a própria sede, né? Então tem muitos empresários que fazem um consórcio pensando na contemplação em construir a sede própria, né? Então a gente tem diversas opções mesmo, e também numa segunda opção seria a recompra do próprio imóvel também para uma aplicação em renda fixa, como eu já disse anteriormente, né? Para que essa parcela se pague sozinha e você ainda mantenha um residual, a diferença sobra lá naquela aplicação, e que o trabalho dos juros sobre juros faça aquela aplicação crescer ao longo do tempo e que você tenha uma aposentadoria através da própria renda fixa, né, digamos assim. Legal, muito Então bom. depende muito do objetivo da pessoa ou do próprio empreendedor, tá? Então, Gi, vamos lá, eu queria saber agora quais são os lançamentos do momento, quais são as novidades do mercado. O mercado imobiliário de Maringá, ele sempre surpreende muito, né? A gente teve cases por esses dias atrás que empreendimentos aí foram todos vendidos, né? E, Eduardo, a região da Avenida Carlos Borges hoje, ela está em bastante evidência também pelos órgãos públicos. Já existe ali um projeto, né, para revitalização do contorno sul e também para o afastamento. Então, aquela região, ela promete entregar condomínios de alto padrão e a valorização vai ser constante. Temos um caso ali também de bastante sucesso, de um empreendimento que foi um lançamento recente, tá? Que foi o empreendimento Nura, da construtora GRP, que ele foi 100% vendido, né? Então, a gente vê casos aí fantásticos em Maringá. E nós temos um outro empreendimento que também está em lançamento, que daí ele é um padrão que entra algumas unidades dentro do Minha Casa Minha Vida. Ele é o empreendimento AIA, da construtora BScom, vai ficar localizado na Zona 6, próximo ao Shopping Mandacaru Boulevard, e menos de um mês de lançamento já foi vendido cerca de 70% das unidades. Muito legal, né? Nossa, demais. Você vê como o mercado de Maringá aí, ele apresenta muitos cases de sucesso. Falando sobre imóveis na planta, Eduardo, como que eu posso, na prática, utilizar o consórcio aí para compra de um imóvel na planta? Hoje, na verdade, o consórcio ele não paga o imóvel na planta, porque o imóvel na planta ele tem uma matrícula só. Então, ele só vai individualizar a matrícula na entrega dos imóveis, né? Então, a opção que o cliente tem muitas vezes é realizar a compra do imóvel, fazer um fluxo de pagamento, que normalmente acontece em 40% ou 50% do valor do imóvel, né, ao longo da obra, e ele fazer um consórcio em paralelo, né, para que ele possa fazer a quitação desse imóvel, então, na entrega. Então, hoje, como a grande maioria tem uma entrega de 40 meses, a gente tem um prazo muito bom para trabalhar, né, com o consórcio. Então, existe uma possibilidade muito grande de a gente conseguir a contemplação desse consórcio até a entrega do imóvel para fazer a quitação e o cliente não precisar necessariamente recorrer ao financiamento, né, pagar altos juros. Então, seria realmente um planejamento. Assim como ele planeja a compra do imóvel na planta, ele consegue planejar essa quitação ou para não descapitalizar o dinheiro próprio ou para não precisar depender de um financiamento também, né? Muito legal. Eduardo, e como alguém que está te assistindo agora pode entrar em contato com você para saber mais desse método 360? Legal. Então, assim, ao final a gente vai deixar um QR Code aqui, né? Ou um link abaixo também. Então, você pode clicar lá ou acessar o QR Code e pode, então, se inscrever, né? Com algumas informações que você vai colocar, você vai então mandar essas informações para nós, nós vamos entrar em contato, né, e fazer um orçamento personalizado para o seu momento de vida, né, para o momento que você está vivendo e para o objetivo que você deseja, seja a compra da casa própria ou seja também, né, um investimento ou a compra da segunda casa. Eduardo, muito bacana, né? Como é bom ter pessoas que realmente vai trazer luz para esse investimento. Sempre é bom ter um bom profissional do seu lado, que entende, né, que aí o mestre do 360 dos consórcios. Eduardo, é muito legal ver como a gente consegue aí realmente diversificar e ganhar dinheiro com isso, seja com consórcio, seja a compra ali do imóvel na planta. Você também gosta aí de investir no mercado imobiliário, sei que você já me procurou aí para fazer seus investimentos em imóveis na planta. E, Eduardo, você já atrelou o consórcio em algum saldo devedor desse imóvel?
Sim, hoje eu tenho muitos clientes, né, que compram apartamentos na planta porque a valorização é certa aqui na cidade de Maringá, e esses mesmos clientes eles fazem um consórcio em paralelo, como eu disse, para a gente poder fazer essa quitação. Então a gente tem diversos cases de sucesso, né, de clientes que a gente já preveu também, porque a gente tem a correção do próprio INCC ao longo do tempo, Isso é muito então a gente já bacana. faz essa previsão também para quanto que vai ser esse saldo devedouro na entrega, né? Então a gente consegue sim fazer ali algo personalizado para aquele cliente que está buscando ali investir no apartamento na planta e não querer descapitalizar o seu dinheiro, ou até mesmo depender de um financiamento. Bom, quero agradecer vocês por estarem até aqui, agradecer a Gi também, né, que vai estar com a gente aí nos próximos programas também. Então a gente sempre vai estar trazendo ideias para vocês de investimento, principalmente no mercado imobiliário da cidade de Maringá, seja imóveis na planta, seja através do consórcio, ou seja também através de outros, né, investimentos, como até o próprio leilão. Então, Gi, eu queria agradecer, tá, por ter, enfim, você aqui comigo, e até a próxima. Eu que agradeço também pela oportunidade. Sempre é bom falar de algo que nós gostamos tanto, né, Eduardo? Do consórcio, dos imóveis. E fico à disposição também para orientar e ajudar. Eu e Eduardo aqui ficamos à disposição para poder ajudar vocês que querem fazer um investimento tanto em consórcio quanto imóvel na planta.